trombeta, todo o mistério de Deus será revelado. E foi revelado para nós. E aqui em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. A Bíblia diz: e eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes do grande e terrível dia do Senhor, ele prometeu, através do profeta Malaquias, disse que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E o profeta Elias virá mesmo, na grande tribulação, que nós vamos ver isso aqui dentro do programa a seguir, e o profeta Elias virá. Mas antes de Elias e Moisés vir à terra para trazer a grande tribulação sobre a terra, Deus enviou a quarta manifestação do espírito de Elias, do ministério de Elias. Para quê? Para converter o coração dos filhos de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Que grande ministério! E o Elias viveu lá no tempo de Acabe e Jezabel. Combateu contra o pecado, combateu contra a idolatria, combateu contra as feitiçarias, combateu contra o pecado. E após o Elias subir, a unção do ministério, a unção de Deus, continuou o ministério de Elias na unção, na porção dobrada sobre Eliseu. Depois dessa unção, cumprindo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, veio João Batista, na unção e virtude de Elias, convertendo os filhos de Israel à nova doutrina dos apóstolos. Aqueles que eram os pais na fé, agora estavam se convertendo aos filhos na fé. E através do tempo, os apóstolos hoje se tornou nosso pai na fé. Só que a igreja saiu do seu padrão, saiu dos seus ensinamentos, saiu das suas doutrinas. Mas Deus já tinha profetizado há mais de 2000 anos, através do profeta Malaquias. E eis que eu vos envio o profeta Elias. E ele converterá o coração dos filhos, não é dos pais, é dos filhos, de volta à fé de nossos pais. Quem é nossos pais? Os apóstolos. Que através de mais de 2 anos, mais de 2000 anos, eles hoje se tornaram os patriarcas da fé, os patriarcas da igreja. E lá no céu eles formaram os 12 anciãos, os 12 patriarcas, os pais, com os 12 patriarcas, os apóstolos, os filhos. Eles agora formaram os 24 anciãos, os nossos pais na fé. Mas a igreja se desviou, tem se desviado a idolatrias, tem se desviado a moda entrou dentro das nossas congregações. Então era necessário uma mensagem, um alarido, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, que é filho e filha de Deus,
se torne agora aos ensinamentos apostólicos, porque hoje a igreja está cheia de paganismo, com a crença em 25 de dezembro, com a crença na Trindade, no batismo, nos títulos. A igreja está fora, a igreja saiu do padrão, mas Deus tinha prometido, Deus tinha profetizado, através do profeta Malaquias, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do dia grande e terrível do Senhor. E vamos ver onde o profeta Elias viveu. 1 Reis 17. Quando nós encontramos a primeira manifestação de Elias, que é quando ele encontra Acabe e denuncia o pecado que está havendo. Porque o Acabe tinha feito um casamento híbrido, que é de um crente com um incrédulo. E o Acabe, um crente, rei de Israel, casou com a Jezabel, uma mulher pagã. E ela conseguiu trazer a idolatria para dentro de Israel. E Deus não se agradou daquilo. Não se agradou, e até hoje Deus não se agrada. Porque a igreja, lá foi a Jezabel, a mulher. E a Jezabel de hoje está tirando. Há mais de 2000 anos que ela está tirando a igreja, os cristãos, dos verdadeiros ensinamentos, deixado pelos apóstolos. Porque na era apostólica, há 2000 anos atrás, você não encontra batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra nenhum apóstolo comemorando o Natal em 25 de dezembro. Você não encontra. E tantas outras doutrinas, mulheres no ofício sacerdotal, que Paulo em 1 Coríntios 14, 34, diz que isso é indecente. Agora, se você não acredita nisso, se você ainda não foi revelado, é porque você ainda não encontrou a mensagem do profeta Elias. Mas Deus enviou o seu profeta Elias, a quarta manifestação desse espírito e virtude de Elias, para chamar somente os filhos de volta à fé dos pais, os apóstolos. Quem não é filho não pode ouvir, não tem como ouvir. Mas quem é filho vai ouvir a voz do profeta Elias. E o William Branham é a quarta manifestação do espírito e virtude de Elias. Que coisa preciosa, meu irmão. É coisa muito preciosa. Mas aqui a Bíblia diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, 1 Reis 17, 1. Disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante a face cuja estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse era o profeta Elias. Tinha a autoridade de Deus. Que ministério! Que homem! E esse homem nem morreu. Deus tomou para si. Que ministério, meu irmão! E Deus se agradou tanto desse ministério, da coragem de Elias, de combater contra o pecado em Israel, contra aquela feiticeira Jezabel, contra o crente caído Acabe, como muitos têm hoje, crentes caídos da graça,
caído dos ensinamentos e se fundaram no paganismo, na idolatria e nos pecados. Ah, Elias, se tu tivesse hoje na terra, mas tua mensagem está, Elias. A tua mensagem continua a ecoar através dos lábios daquele que tem coragem de segurar a verdade. Não é dos covardes, mas é daquele que tem coragem de segurar a verdade, que foram revelados. Ah, e quando ele está para subir em um carro de fogo, que coisa preciosa! E aí ele começa a preparar o Eliseu. Ah, que a unção de Eli agora viria sobre o profeta Eliseu. O espírito, não de Elias, mas o espírito de Deus continuando o ministério de Elias. Agora viria sobre Eliseu, para continuar esse ministério poderoso na terra. Poderoso que eu digo, de segurar a verdade, de combater contra o pecado, de combater contra a idolatria. E aí, quando ele prepara o Eliseu, que o Eliseu sabe que Deus vai tomar ele. Aí ele diz para Eliseu, pede o que tu queres. E o Eliseu, muito sábio, já dirigido por Deus, disse, eu quero a tua unção dobrada. A tua unção dobrada. Eu quero o Espírito de Deus em dobro. Ah, que coisa preciosa. E ele até disse, dura coisa me impedisse. Mas aquilo veio. E quando você chega em 2 Reis, já na segunda carta de Reis, capítulo 2, vamos ver isso aqui. O espírito de Elias já descendo, não o espírito de Elias, mas o espírito de Deus para continuar o ministério de Elias, descendo sobre Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 em diante. Vamos ver isso? E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me, o que queres que te faça, antes que eu seja tomada de ti? E disse Eliseu, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pedisse, mas se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E aí, o Eliseu começa a seguir os passos de Elias. Começa a seguir os passos. E quando chega numa certa região, que eu não vou ler, mas você pode acompanhar a leitura em casa, após terminar o programa, que você vai entender o que eu estou falando. E aí, quando pensa que não, o carro de fogo vem e toma o profeta Elias. E a capa de Elias cai. E ele toma a capa de Elias, e aquela unção dobrada veio sobre ele. Porque o profeta disse, se tu veio sendo tomado, isso vai ser te dado. E veio sobre Eliseu. E que ministério, que unção. Era o Deus continuando o ministério do profeta Elias. Aí você tem o profeta Elias que viveu, foi tomado, depois veio a unção sobre Eliseu. E agora nós vamos ver no Novo Testamento, essa mesma unção que estava sobre Elias, veio sobre Eliseu, e agora vem sobre João Batista. Porque Malaquias capítulo 4 fala de dois ministérios.
fala de um Elias que vai converter os corações dos pais aos filhos. E o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Você percebeu? Viu o profeta Elias antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o dos filhos a seus pais. É 2 ministérios. João Batista veio fazendo isso. E aqui em Mateus, diz a partir do capítulo 11, versículo 7, Jesus dá um testemunho de João Batista. Vamos ver isso aqui? Lembre-se que Jesus fala de 2 ministérios também. Em Mateus 17, 11 e 17, 12. Jesus fala de um Elias que já veio e de um Elias que virá. É para isso que a gente tem que ter atenção, porque a palavra ela é muito reveladora. Se você não tiver a revelação, você passa por cima disso. Veja que Malaquias disse que um virá converter o coração dos pais aos filhos e o outro dos filhos a seus pais. Ah, que coisa preciosa! E aqui em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7 em diante, quando João manda perguntar para Jesus: devemos esperar outro ou é o Senhor mesmo? Veja o testemunho que ele dá acerca de João Batista. Veja lá o versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer as tubas a respeito de Jesus, que fosse haver no deserto. O que fosse ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosse ver um homem vestido ricamente? Os que tragem ricamente estão nas casas dos reis, são os poderosos. Mas então que fosse ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais, é muito mais do que um profeta, porque esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará de diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não tem nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. E desde então, de João Batista até agora, se faz violência para entrar no reino dos céus. Pela força se apodera deles, porque todos os profetas e leis duraram até João. E se quer dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Qual Elias? Jesus? O Elias que viria converter o coração dos pais aos filhos. E hoje ele mandou o profeta Elias para converter os filhos agora de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Mas aqui João Batista era o profeta de Malaquias capítulo 3 e o profeta Elias de Malaquias 4, convertendo os corações dos patriarcas à fé dos pais, agora os apóstolos. Ah, que coisa preciosa! Ele era o Elias que havia de vir. Era o Elias na unção. Aqui já era agora a terceira
manifestação do ministério do profeta Elias. Deus enviou. Era o mesmo Espírito. E veja que João Batista combateu contra o casamento ilícito que o rei tinha tomado a mulher do seu irmão. E aquilo não agradou a Deus. E por causa disso, por causa da coragem, da determinação de João Batista pela palavra, foi e perdeu a cabeça. Ele foi degolado. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem permanecer na mentira. Elas querem permanecer nos seus erros. Elas querem se permanecer nas suas vidas pecaminosas. Mas Deus sempre tem uma voz na terra. Não importa, seja um, seja dois, seja 10, mas Deus sempre preserva seu povo. Pode ficar certo disso. E aí o profeta Elias, que viveu nos tempos de Acabe, a unção dele veio sobre Eliseu. E agora essa terceira manifestação está sobre o profeta João. E Jesus disse aqui: se querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. E quando você chega em Lucas, vamos ver isso aqui, Lucas capítulo 1, versículo 13 em diante, quando o pai de João vai lá sacrificar, que o anjo aparece a ele e disse: tu vai ter um filho. E veja se não é isso, Lucas capítulo 1, versículo 13 em diante. Mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de João, e terás prazer e alegria, e muita alegrarão no seu nascimento, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irá diante dele, veja lá, e converterá, veja a mensagem, e converterá o coração dos pais aos filhos. Veja que o anjo não diz, e o dos filhos a seus pais, não. Porque dos filhos a seus pais era William Marion Branham, antes do dia grande e terrível do Senhor. Veja que as escrituras, ela tem que se encaixar, meu irmão. Veja que o profeta Malaquias, ele diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, João Batista. Veja Lucas, veja se não é isso. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. O que é que está faltando agora? Os dos filhos a seus pais. Que é a mensagem de William Branham, que tem que nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. E o que é, meu irmão,
a fé de nossos pais, os apóstolos. Qual foi a primeira doutrina dos apóstolos? Atos 2:37. 3.000 almas se converteu. Ele disse assim, e disse a Pedro, o que faremos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, vossos filhos, todos aqueles que estão longe, e tantos quanto o Senhor nosso Deus os chamar. Aí você diz, isso está em Atos capítulo 2, isso está em Atos capítulo 8, isso está em Atos capítulo 10, isso está em Atos capítulo 19, isso está em Atos 22, isso está em Romanos 6. Isso é fundamento de nossos pais, os apóstolos. Mas qual é a forma que as igrejas batizam hoje? Nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Está errado? Tá. Isso não é doutrina de apóstolo. Mas veja que o sétimo anjo, veja que o profeta Elias veio converter o coração dos filhos. E nem todos são filhos da fé apostólica, não. Nem todos são filhos de Deus, não. Há muitas criaturas de Deus no mundo. Agora, João, no seu capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam. Receberam o quê? A palavra da verdade. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Como é que você vai ser filho desse se você não aceita a manifestação do nome de Jesus no seu batismo? Que é o casamento, meu irmão. É o primeiro passo. É igual uma moça que vai no cartório e ela não quer receber o nome do noivo. É porque ela não quer o compromisso. Ela quer ser uma mulher independente. A igreja não. Se ela não receber o nome de Jesus na vida dela, elas são tudo independentes hoje. Elas falam o que querem. Não é assim? É festinha de aniversário, é 25 de dezembro, bota as mulheres nos ofícios, Santa Ceia com pão fermentado, suco de uva. Por quê? Porque as igrejas, elas são independentes. Elas não querem um pacto. Elas não querem a responsabilidade, não. Elas querem viver de qualquer jeito. E não é assim que as igrejas fazem hoje? Querendo se apresentar para o mundo. Você já viu como é que elas estão aí? Veja as vestes delas. Como é que elas estão se vestindo? Como o mundo se veste. Não é assim? Aparece uma moda ali na televisão, no outro dia a igreja está cheia dessas coisas. Tudo. E é colar, e é roupinha curta, e corta cabelo, e se pinta, e aquela coisa da maneira que a Jezabel fez. Então você é filha de quem? É filho dos apóstolos? Não, os apóstolos não ensinou isso não. Você precisa conhecer as doutrinas de seus pais. Isso é, se você é filho. Se não, continue na sua independência. Tem muitos casamentos assim hoje. E as pessoas não querem compromisso com a palavra, não. Vá lá e diga para seu pastor, mas meu pastor, por que é que os apóstolos batizaram em nome só de Jesus Cristo? Cumprindo Mateus 28:19, e o Senhor não está fazendo. Vá lá e cobre dele. Ele não vai querer aceitar, porque ele não quer compromisso com a palavra. Mas o profeta Elias hoje veio nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Pergunto por quê? Ele aceita a mulher no altar, ele aceita a mulher no ofício, e os nossos pais, os apóstolos, não aceitavam isso não. Veja lá Paulo dizendo, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se queres aprender alguma coisa,
interrogue em casa seus maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Pegue lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito que ela ensine e nem use de autoridade sobre o homem. Mas eu não, eu estou só narrando o que o profeta Elias trouxe, o que o William Marion Branham trouxe, o que os apóstolos pregaram. Não é eu não, eu não estou aqui interpretando nada, é só o que a Bíblia está falando. E o que Deus quer é isso, é que você leia, ouça e cumpra, obedeça. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que lêem e aqueles que obedecem. Mas muitos nem lê. Passa mês e meio, a Bíblia está até empoeirada lá. É por isso que muitos são enganados, porque nem lê, nem ouve, e obedecer que é difícil. Mas o profeta Elias veio. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Que profecia, que palavra. Antes do dia grande, e ele cumpriu sua palavra. E esse profeta Elias não se comprometeu com nada. E o profeta Elias não deve se comprometer. Um verdadeiro cristão não se compromete com nada, a não ser com a palavra. Só a palavra. Não interessa a política, não interessa a moda, não interessa a modernidade que se aparece, não interessa as redes sociais para ele. Aí você diz, mas irmão, o senhor é antissocial? Agora eu pergunto, o que é que as redes sociais têm trazido de proveito para as famílias? Diga aí. Muita destruição. Aí as moças tudo aí, ó, envolvido nessas coisas, nomes já envolvidos nas redes sociais, casamento sendo destruído. Me diga que proveito, inteligentes, me diga que proveito isso tem. Afasta disso, joga isso fora. É 90% para o mal, 10% é para o bem. Deus está usando, olha eu nas redes sociais, mas é 10% para o bem, 90% é para degradação, é para pecado, ou não é isso? Mas o profeta Elias veio, Deus prometeu, Deus honra a sua palavra. Já pensou se Deus não honrasse as suas palavras? Que qualidade de Deus seria? Ou você, como cristão, que não honra a sua palavra, é mentiroso, é adúltero, é divisores, não é assim? Caluniadores, compra e não paga, toma emprestado e não devolve. Que qualidade de cristão é você? Não, o profeta Elias não veio para você não, ele veio para os filhos, veio trazer de volta o coração, dos filhos, e ó, a fé dos apóstolos. Ah, que coisa preciosa. Mas aí Jesus, ainda continuando, veja que eu mostrei que João Batista era a terceira manifestação desse espírito e virtude de Elias. E Jesus disse, se querem dar crédito, ele era o Elias que havia de vir. E o anjo confirmou aqui em Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais à fé. E agora, vamos ver de Mateus 17, 11, Jesus falando desses dois ministérios. Hoje está se cumprindo, meu irmão, essas escrituras. Agora as igrejas não podem ver isso, porque para muitos já foram cegados. Pode pegar lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Paulo diz,
lei aceitava isso. Como é que vocês podem estar aceitando uma coisa dessa? Não. Pão fermentado? Não, o profeta Elias não veio para vocês, não. De maneira nenhuma. Não. Mas Jesus ainda disse aqui em Mateus 17, 11. Porque os discípulos perguntam a ele, mas não é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse para ele, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que era o João Batista, que era o profeta Elias de hoje, teria que vir para restaurar todas as coisas. Mas no versículo 12 de Mateus 17, ele disse, porém eu vos digo que Elias já veio, e não souberam, nem os próprios discípulos puderam ver essas coisas, nos dias de João Batista. Que eles foram perguntar, mas não é necessário que Elias venha primeiro, antes do Messias vir, antes dos dias finais? Aí Jesus em Mateus 17, 11 disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que é os dias que nós vivemos. Nós vivemos aonde? Nos últimos dias. Olha os sinais da vinda do Senhor. Não tinha que ter um profeta na terra para nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos, meu irmão. Restaurar o quê? Restaurar as doutrinas, restaurar o conhecimento do único Deus. Como é que a igreja hoje pode estar crendo em 3 pessoas, meu irmão? Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. 3 pessoas, 3 tronos. Não, você não tem revelação de nada. Você precisa de conhecer a mensagem de William Marion Branham. Você precisa mesmo de conhecer a mensagem do profeta Elias, a 4ª manifestação. Ah, que coisa preciosa. Mas meu tempo já vai se esgotando. Eu espero que eu possa estar te ajudando sobre esse assunto, que é necessário. Mas a 5ª manifestação, nós vivemos na 4ª. Mas a 5ª manifestação do profeta Elias, você vai encontrar em Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11, quando Moisés e Elias, ele vai vir para pregar para os 144 mil de Apocalipse 7. Eles vêm selar essas 2 testemunhas de Apocalipse 11, Elias e Moisés. Um representando a lei e outro os profetas. E eles 2 vêm trazer a grande tribulação. Porque a Bíblia diz assim, vamos ver aqui Apocalipse 11. Vou pegar para a gente não ir muito longe. Diz assim, 11, versículo 3. E darei poder a minhas 2 testemunhas. E profetizarão por 1260 dias. 3 anos e meio de tribulação sobre a terra. Esses 2 profetas estarão na terra, trazendo toda a praga que eles quiserem, sobre a natureza, sobre a humanidade. Veja se não é isso. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará o seu inimigo. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias das suas profecias. E tem poder para transformar água e convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga que eles quiserem. Isso aqui é Moisés e Elias, que vai estar trazendo
a grande tribulação sobre a terra. Parar o céu, não chova não, 3 anos e meio. Água transformar em sangue. E você diz, pode, irmão? Será? Ah, Moisés fez isso no Egito, meu irmão. Moisés fez isso no Egito. Elias fez isso nos dias de Acabe. É Deus que vai estar trazendo Moisés e Elias para purificar a terra, para cobrar daqueles que têm rejeitado a mensagem de Elias. Deus vai fazer cobrança agora. E a Bíblia diz que vai ser uns dias tão difíceis que muitos vão pedir a morte e a morte foge deles. Que dia difícil. Que tempos trabalhosos vai ser. A grande tribulação. E quando acabarem, versículo 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Quando? Quando eles terminar. Porque o poder vai estar na mão deles. Essa besta é o Deus da terra, que vai estar dominando nesse tempo. Quem não tiver a marca da besta, o sinal da besta, e não se curvar a imagem da besta, vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser confiscado os bens. Quem tiver seus comércios e não aceitar a marca, não vai trabalhar, porque a besta vai ter o domínio. Mas Deus vai ter 2 profetas. E eles vencerão os 144 mil. Que será os remanescentes de Israel. De Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 em diante. Ah, que coisa preciosa, irmão. Mas lembre-se disso. Antes que esses 2 profetas virá, Deus enviou aqui a 4ª manifestação do profeta Elias para nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Mateus 17, 11. E eis que Elias virá e restaurará todas as coisas. Conheça o ministério de William Branham. Conheça as doutrinas de William Branham, que você vai conhecer toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus deu toda a revelação. Porque Apocalipse 10, 7 diz assim: e na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todo o mistério de Deus, todos os mistérios serão revelados. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa encontrar as almas sinceras, os filhos sinceros que está esparramado pelo mundo. Que não seja a minha voz, mas seja a voz do Senhor, entrando na mente, no coração, na alma das pessoas, e trazendo libertação, trazendo convertimento, trazendo salvação, Pai, aos lares, aos teus filhos, às igrejas, se por acaso ouvirão essa mensagem. Que o Senhor os abençoe, em volta desse mundo, aonde se encontra um filho do Senhor. No nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém.